Salve galera, professor Leonardo Sacramento aqui e dando continuidade ao nosso assunto de triângulo, né? No vídeo de hoje a gente vai falar de semelhança de triângulo, show? Mas antes desse vídeo, se você ainda não assistiu a aula de Teorema de Tales, né? De Teorema da Bissetriz Interna, dos pontos notáveis do triângulo, ou seja, as aulas anteriores, assista e venha seguindo o cronograma bonitinho que eu estou lançando para vocês, porque é importante para o seu conteúdo. Até porque o cronograma, se não fosse importante, a gente não seguiria dessa maneira. Show? Tranquilo? Então, ó, vem comigo, vamos fazer essa aula bacana, essa aula bonita, essa aula charmosa, porque é um assunto de extrema importância para a sua prova, tá bom? Então, ó, esse assunto aqui, a gente vai fazer essa aula aqui. Na sexta-feira, que é a nossa aula ao vivo, a gente vai matar a questão desse assunto. Já trouxe 3 questões desse assunto para você. E ainda, no final de geometria plana, a gente vai ver um caso de semelhança especial. E em geometria espacial, a gente vai ver outro caso de semelhança. Então, para você ver que o quê? Esse assunto está em toda a geometria. Beleza? Tranquilo? E na analítica também se usa. Show? Então, ó, vem comigo, vou devagarinho para explicar o assunto, para ir bem de boa com você, tá? Quando a gente fala de triângulos semelhantes, o próprio nome já diz. Vamos lá, 2 objetos são semelhantes se eles são parecidos, né? Não são iguais, são parecidos, beleza? Essa ideia de serem parecidos você traz para cá. Então, ó, 2 triângulos vão ser semelhantes se os seus segmentos, ou seja, se os seus lados forem proporcionais. Se eles forem proporcionais, naturalmente eles são o quê? Parecidos, tá bom? Então, ó, desenhei aqui um triângulo maior e um triângulozinho menor, tá? Então, esses triângulos vão ser semelhantes se e somente se a razão dos lados opostos ao mesmo ângulo for igual, tá bom? Como assim, Léo? Olha aqui, ó, vamos lá. Vamos pegar os 3 carinhas aqui. Vamos começar com esse ângulozinho dessa cor aqui, que deveria ser o roxo, né? Mas a minha caneta roxa não está muito legal. Vamos fingir que é o azul. Quem é o lado oposto ao azul aqui no grandão? É o A. Então, ó, A dividido ao lado oposto ao azul no pequenininho, X. Então, ó, A dividido por X tem que ser igual, ó, vamos para o vermelhinho. Oposto ao vermelho no grandão, B. Oposto ao vermelho no pequenininho, Y. Então, ó, essa razão aqui, ou seja, essas frações, tem que ser o quê? Tem que ser iguais, tá? E o último caso é o quê? O oposto ao verde, que é o C, no grandão, e o oposto ao verde no pequenininho, que é o Z, no pequeno, tá? Então, ó, se acontecer essas 3 relações, tá, para os 3 triângulos, isso aí eu posso falar categoricamente que eles são semelhantes. Já é? Por exemplo, ó, vamos lá. Se eu falar que o A é 10, que o B é 6 e que o C é 4, vamos supor. Então, ó, se eu falar que o X é 5, o Y é 3 e o Z é 2, vamos supor aí, tá? Vamos lá, ó. 10 dividido por 5, 2. 6 dividido por 3, 2. 4 dividido por 2, 2. Opa! Então, ó, as 3 divisões dos lados tá dando igual. Então eu posso falar que esses triângulos eles são semelhantes. Agora o que que acontece? Ó, se por exemplo, por acaso, sei lá, aqui fosse 4 e aqui fosse 2 de novo, o que que vai acontecer? Ó, 10 dividido por 2, 5, né? 10 dividido por 5, 2. 4 dividido por 2, 2. Só que olha aqui, ó, 6 dividido por 4 dá 2? Não. Então, ó, opa, não sujei. Então, ó, se eu tivesse nessas condições, um dos caras não ia fazer a divisão dando 2. Né? No caso aqui, ó, 6 dividido por 4 não dá 2. E se esse cara não faz a divisão correta, então eu posso falar que esses 2 triângulos, nessas dimensões aí, eles não são semelhantes. Porque a divisão entre os lados vai ter um que não é igual. Show? Se um der diferente, já não é semelhante.
Tranquilo? De boa? Firmeza? Então é isso, galera. Então o bizu é sempre você olhar para quem? É sempre você olhar para o seu ângulo, tá? Para os ângulos iguais. Então o bizu você sempre tem que olhar para o ângulo, tá bom? Então olha aqui, ó, roxo com roxo, vermelho com vermelho, verde com verde. Se tivesse numa outra posição, mas com os mesmos ângulos, independente da posição que o triângulo aparecesse, você ia seguir o mesmo raciocínio. Show? E como é que a gente faz uma questão disso aqui? Na verdade, para a gente fazer essa ideia aqui, é só a gente pegar duas frações e fazer a comparação, multiplicar cruzado, essas coisas. A gente já vai ver na questão, tá? Existem 3 casos de semelhança para a gente saber, tá? O primeiro é lado, lado, lado. Esse caso é justamente isso aqui, né? Ou seja, que seus lados têm que ser proporcionais. Show? Beleza. Agora, lado, ângulo, lado. O que acontece, ó? Se eu tenho um ângulo igual, tá? Ó, se eu tenho um ângulo igual e os lados que formam este ângulo forem iguais, forem proporcionais, desculpa, tá? Ó, então se eu tenho um ângulo igual e os lados que formam esse ângulo forem proporcionais, ou seja, sei lá, esses caras aqui seriam o dobro desse aqui, seria o triplo, seria 10 vezes maior, tá? Se forem proporcionais e possuir o mesmo ângulo naquele pontinho ali, né, eles vão ser semelhantes, tá bom? Só que lembrando, hein, o ângulo tem que ser formado pelos segmentos proporcionais. Já é? Tranquilo? E o terceiro caso é ângulo, lado, ângulo. Olha aqui, ó. Se eu tenho 2 ângulos iguais, tá? Se eu tenho 2 ângulos iguais e o lado que é comum aos 2 ângulos ao mesmo tempo, esse lado ser proporcional, então eu posso também afirmar que o triângulo é semelhante. Então, ó, o Azão aqui, ó, ele está num lado que ao mesmo tempo ele faz parte do laranjinha e do vermelho. O Azinho, ele está num lado que faz parte do laranjinha e do vermelho. Show? Só que, agora eu faço uma pergunta a você. Tem um quarto caso que muita gente fala que é e muita gente fala que não é. E eu vou deixar essa pergunta e no final da aula eu respondo. O caso ângulo, ângulo, ângulo é um caso de semelhança? Sim ou não? Ó, vou até colocar aqui embaixo, ó. Ângulo, ângulo, ângulo. É caso de semelhança? Sim ou não? Analisa aí, pensa aí, vamos terminar nossa aula e no final eu explico se é ou não é. Naturalmente a gente já colocou que não é, né? Porque não está aqui. Mas vou explicar o motivo, beleza? Tranquilo? Então esses são os 3 casos. Lado, 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 né? Que é essa situação aqui. Lado, ângulo, lado, ou seja, terem 2 lados proporcionais e o ângulo formado por esses lados serem iguais. E ângulo, lado, ângulo, né? Que eu tenho 2 ângulos iguais e o lado que compõe os 2 ângulos é proporcional. Beleza? Show! E agora vamos resolver 3 questõezinhas básicas, tá? Uma com desenho, pra gente ver como é que cai num desenho, e 2 padrão ESA pra gente matar de boa. Olha aí, ó, essa questão, ele quer saber o valor de x. Vamos lá. Um detalhe importante é o seguinte: sempre que eu traço uma reta paralela, tá, a algum dos lados, obrigatoriamente vai formar 2 triângulos semelhantes. Como assim, Léo? Olha aqui, ó. Esse DE, ele é paralelo a AB. Então eu posso falar o seguinte, ó. Se esse carinha aqui, se esse ângulo aqui que eu não conheço é preto, esse carinha aqui automaticamente também é preto. Se esse carinha aqui de baixo, sei lá, for verde, automaticamente este carinha aqui também é verde. E o que acontece? Esse terceiro cara aqui em cima, ó, ele é comum tanto ao triângulo grandão
quanto ao triângulo pequeno. Então eu posso falar, por exemplo, o quê? Que o triângulo ABC, que é o triângulo grandão, ele é semelhante ao triângulo DEC. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Oposto ao preto no grandão é 400. Oposto ao preto no pequenininho, 160. Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer, ó, oposto ao preto no grandão, 400. Oposto ao preto no pequenininho, 160. Igual. Agora vamos lá. Oposto ao laranja no pequeno, 100. Oposto ao laranja no grandão, x. Só que aí o que acontece? Ó, a ideia que vem do Teorema de Tales. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Aqui eu estou colocando o grandão sobre o pequeno. Então do outro lado eu vou colocar também o grandão sobre o pequeno. Então vai ficar o quê? X sobre 100, né? Opa! 100zão. Beleza, família? Olha aqui, ó. Cortei o zerinho com zerinho. Ó, 40 e 16 eu posso dividir por 4, né? Então, ó, dividir por 4, aqui fica 10. Dividir por 4, aqui fica 4. Show? Ó, ainda posso dividir de novo por quê? Por 2, né? Ó, dividir por 2. Dividir por 2, aqui fica 5. Aqui fica 2. E ó, ainda não acabei essa divisão, hein? Posso pegar esse 2 e dividir com 100 aqui, né? Posso dividir por 2 também, né? Ó, dividir por 2, dividir por 2. Fica 1, aqui fica 50. Então, ó, vamos reescrever esse cara aí? Então vai ficar de que maneira? 5 sobre 1 igual x sobre 50. Léo, eu preciso ficar simplificando? Não, não precisa. Mas simplificar te ajuda a fazer uma conta bem menor. Imagina você fazer 160x igual a 400 vezes 100. Vai ficar um número muito grande. Aqui eu consegui reduzir para um tamanho pequeno. Show? Então, ó, multiplica em cruzado aí. A gente vai ter que x só pode ser quem? 5 vezes 5, 25. Acrescentei um zerinho no final. 250 metros. Esse é o valor de x. Show, família? De boa? Tranquilo? Bem de boa. Então essa é a ideia, tá? Agora vamos lá, questão padrão ESA para você. Aqui eu só coloquei com um desenho para a gente conseguir identificar mais facilmente como é que cai. E agora vamos montar o desenho e resolver a questão. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra de edifício e em seguida mediu a própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz mede 0,2. A gente já sabe que a sombra vai ficar onde? No chão, né? Sabendo que Luiz tem 1,60 de altura, qual a altura do prédio? Então vamos lá, vamos fazer um desenho aqui boladão para a gente ver. Ó, vamos desenhar um prédio aqui, vamos desenhar o Luiz. Ó, não vou fazer o prédio bonitinho, né? Só vamos imaginar que isso aqui é o prédio. Show! Então temos aqui, tá? A altura do prédio eu não sei, eu vou chamar de x, né? E a sombra do prédio é o que fica naturalmente no chão, que é 7. Show? Naturalmente o prédio ele tá o quê? Ele tá perpendicular ao chão, né? Ele não é uma torre de Pisa, ele não fica torto no chão. Então aqui forma um ângulozinho de 90 graus, tá? E agora vamos fazer aqui, ó, o Luiz. Ó, o Luiz ele vai estar aqui e vai ter uma sombra pequenininha aqui, ó. Né? Não, o Luiz é menor, né? Aqui tá muito grande. Vai ser mais ou menos assim a sombra menor, né? Até porque ele é pequenininho. E a sombra mede quanto? 0,2. E a altura do Luiz é 1,6. Naturalmente, ele vai formar um ângulo de 90 graus aqui, porque ele não vai ficar torto em relação ao chão. Como é triângulo, né? O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, ó. Fechei aqui. Fechei aqui. Show de bola. Olha aí, ó. Os ângulos que formam 90 graus, eu tenho dois lados proporcionais, ó. Esse lado e esse lado proporcional.
esse lado e esse lado proporcional, e ele possui um ângulo em comum. Então é o caso o quê? Lado, ângulo, lado. Tá vendo? Ó? Os dois lados proporcionais formam o mesmo ângulo. Show! Então vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? X está para 1,6. Ó, x está para 1,6, a altura de cada um, assim como a sombra do grandão, 7, está para 0,2. Beleza? Ó, eu posso simplificar aqui, ó. Isso aqui vai me dar o quê? 0,1 e isso aqui me dá um 0,8. Tirando a vírgula de cada um, show de bola, não tem problema. Ó, eu posso tirar a vírgula aqui de cada um, já que os dois estão com vírgula, tá bom, galera? Eu posso fazer isso porque os dois estão com vírgula. Então agora é só multiplicar cruzado. X vai ser o quê? X vai ser igual a 56 metros, tá bom? Ah, Léo, por que você tirou a vírgula? Porque depois eu ia fazer o quê? Eu ia fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar na fração para vocês, que aí fica melhor. Era como se eu tivesse o quê? 0,8, né? Olha aqui, ó. Se eu colocasse isso em fração, ficaria 0,8, né? Que é igual a 8 sobre 10. E 0,1 seria 1 sobre 10. Seria se eu estivesse fazendo o quê, ó? Seria como se eu estivesse cortando o 10zinho aqui de cada um, entendeu? Então só ficaria com o numerador, tá? Então por isso que eu pude fazer esse corte, tá bom, galera? De boa? Tranquilo? E agora para encerrar, vamos lá, ó. Numa cidade do interior, surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo. Então vamos lá, ó. Vamos fazer o solo aqui pra gente ver. Tá? Vamos fazer o solo aqui. Solo. Então teria um bagulhinho aqui. Eu não vou desenhar o disco, né? Mas teria um negocinho aqui. Show! Um helicóptero do exército situado a 30 metros do objeto. Então, ó, ainda vai ter um helicóptero aqui que eu não vou desenhar, né? Deixa eu colocar aqui no meio certinho. E ó, o que acontece? Olha aqui que interessante. Ó, vai formar um triângulozão. Ó, que interessante, vai formar isso aí. E aí o que ele fala, ó? A distância do disco, né, do OVNI para o solo é de 50 metros. Então olha aqui, ó. Esse cara aqui é 50 metros. E a distância do helicóptero para o OVNI é de 30 metros. Então esse pedacinho aqui, ó, é de 30. Só que ele vai formar uma sombra de 16 centímetros no chão. Então justamente aqui a luz, ó, quando reflete, vai formar essa sombra aqui, ó, de 16 metros. Beleza? Ele quer saber quanto mede o raio do OVNI. Ou seja, ele quer saber quanto mede isso aqui, ó, metade. Então eu vou falar que duas metades, né, é 2x. Tá bom, galera? Isso aqui é uma ideia de um triângulo equilátero, né, galera? Lembra que, ó, se tá saindo a sombra comum aqui aos dois, então esse cara é igual a esse cara. E naturalmente também aqui divide em duas partes iguais, e aqui também vai dividir em duas partes iguais, por já ter explicado a ideia que faz aqui. Show! Então vamos lá. Ah, Léo, mas aqui ele está me dando altura, ele não está me dando lado. A ideia de semelhança funciona para altura? Funciona. Então vamos lá, ó. A altura do grandão, que é 30 mais 50, 80. Então a altura do grandão é 80, sobre a altura do pequeno, que é 30, igual a base do grandão, que é 16, sobre a altura, a base do pequenininho, que é 2x. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar, mas só adiantando, né, que raio é a metade do diâmetro, né? Isso aqui é como se fosse um círculo, né, um discozinho aqui.
Então esse pedaço grandão aqui seria o diâmetro e o raio é metade. Por isso que eu botei x e x. Tá bom, galera? Então vamos lá, ó. Posso cortar o zerinho com zerinho aqui. Olha o 8 com 16 ali, ó, família. Ó, aqui vai ser o quê? 2. Aqui vai ser 1. Olha aqui, ó. 2 com 2, ó. 2 com 2. Então vai ficar o que aqui em cima, ó? 1. E aqui também fica 1x. Multipliquei cruzado, né? Vamos reescrever aqui para ficar bonito, ó. 1 sobre 3 igual a 1 sobre x. Então, ó, multipliquei cruzado. X só pode ser 3 metros, né? Então, esse aqui é a altura, tá? Minto, altura não. O raio do disco do meu OVNI. Show? Tranquilo, família? Agora a pergunta, ó. Ângulo, ângulo, ângulo. É um caso de semelhança? Não. Por quê? Porque se você observar, nos 3 casos de semelhança, está tendo sempre um cara em comum. Quem é? O lado. Lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. Né? E existe o caso de semelhança, é sempre o quê? Que os segmentos forem proporcionais. O que são esses segmentos? Segmento é justamente o lado. Ter 3 ângulos iguais não me confirma nada se eu tenho segmentos proporcionais ou não. Eu só estou confirmando que eles possuem 3 ângulos iguais. Eu não posso falar nada em relação ao lado, tá? Então, ó, é isso aqui. A ângulo, ângulo, ângulo é um caso de semelhança? Não. Por quê? Porque os dois triângulos possuírem os 3 ângulos iguais não me confirma se seus segmentos, se os seus lados vão possuir segmentos e lados proporcionais, tá bom? Então os casos de semelhança sempre tem que ter relação ao lado. Lado, 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 ângulo, lado e ângulo, lado, ângulo. Tranquilo, família? Então é isso, ficamos aqui, tá? Aulinha importante, se você não entendeu, volta do início, vê de novo, expliquei bem devagarinho. Caso você ainda não tenha entendido uma das 3 questões, aciona lá no grupo do WhatsApp que eu te respondo, eu tiro sua dúvida, tá bom? E sexta-feira espero você pra gente resolver questão de semelhança. Tranquilo, família? De boa? Tamo junto, aquele abraço, fui!